Olá, Cleidson. Yasmin, boa Professor, noite. boa noite. Cleidson, tudo bem? Tudo certo. Olá, Yasmin, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, sim, senhor? Graças a Deus, tudo bem. Bom, acho que nós podemos, então, começar, tá? O nosso objetivo principal neste semestre será... Pegou. Agora eu vou tentar depois apresentar. Eu não sei se eu vou conseguir aí o chão, se eu não conseguir. Vem cá, então. Bota o slide aí que a gente precisa deixar. Não, na verdade, o que eu tenho, olha, são PDFs, tá? Sim. Então, eu quero, o meu primeiro é esse aqui. Ainda agora eu não consegui apresentar. Peraí, aqui. Tu quer uma janela, tela inteira, o que eu Tela faço? inteira. Aí clica aqui, Clico aqui? compartilhar. Aí, no caso, tem que deixar ele aberto lá na página. Mas ele está aberto. Não, maximiza ele. Ah, tá, entendi. Aí tem que deixar ele maximizado. Aí tudo que você fizer aqui no computador, ele vai ver também. Só deixa maximizado lá o que o senhor quer e aparece para ele agora. Bom, na verdade, eles estão todos abertos. As quatro telas Sim, que eu sim. vou apresentar. Mas aqui ela não aparece. Ó. Porque está minimizado. Tem que maximizar aqui. Isso, tem que deixar assim. Assim Aí, ele enxerga. entendi. Tá bom. Já entendi. Valeu. Eu já entendi, então. É só deixar ele aberto assim que ele... Tá bom, beleza. Obrigado, tá? Bom, então, como eu estava dizendo, o nosso objetivo principal ao longo deste semestre vai ser o estudo das orações condicionais, tá? Que são o que nós conhecemos como if sentences. São aquelas orações que começam com a partícula se, tá? E que vocês conhecem no português como orações subordinadas, certo? Em inglês, elas são chamadas de if sentences, quer dizer, frases que começam com a partícula if. Então, vocês lembram, né, lá do português, que eu sei que vocês lembram, que nós temos orações subordinadas. Hã? Não, subordinadas. Nós temos as orações subordinadas subjetivas, certo? Nós temos as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas subjetivas, elas podem ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, não sei o quê, papapá. As orações adjetivas podem ser adjetivas restritivas e não restritivas, que são aquelas do pronome relativo, lembra? E as adverbiais, elas podem ser causais, concessivas, temporais, condicionais. E no nosso caso aqui, no inglês, nós vamos estudar este semestre as orações condicionais, tá? Então, é o nosso objetivo primeiro, principal. E o segundo objetivo é o estudo de um elemento estrutural em inglês que nós conhecemos como verbo de duas partes ou verbo de três partes, que é o que nós chamamos em inglês de phrasal verbs. Phrasal verbs. O que são esses verbos? São verbos compostos de um verbo e uma preposição ou advérbio, que tem sentido, que tem significado diferente das partes. Então, você pegou um verbo, pegou uma preposição ou um advérbio, juntou
e transformou isso em um outro significado, que não o das duas partes que compõem o verbo. Então, esses verbos são conhecidos em inglês como idioms, quer dizer, expressões idiomáticas, ou verbos frasais, phrasal verbs, tá? Isso está lá no plano de ensino de vocês acessam lá na plataforma que vocês vão ver os planos de ensino. Muito bem. Esses são os dois objetivos principais. Acontece que, para nós estudarmos as orações condicionais, nós temos que fazer uma revisão nos tempos verbais do inglês. Esses tempos verbais são presente simples, presente contínuo, presente perfeito. Passado simples, passado contínuo, passado perfeito. Futuro simples, futuro contínuo, futuro perfeito. São os tempos verbais principais da língua inglesa. Por que nós temos que fazer essa revisão antes das orações condicionais? Porque na formação dessas orações condicionais vão aparecer esses tempos verbais. Então, por exemplo, o condicional 0, ele é formado pelo if, mas uma estrutura no presente simples, e do outro lado, uma outra estrutura também no presente simples. Então, para eu formar o condicional 0, eu preciso saber como usar o presente simples. Senão, eu não formo a minha frase do condicional 0. E isso vai acontecer com as outras orações condicionais também. Então, nós vamos tentar primeiro fazer essa revisão dos tempos verbais, tá? Explicando como é que eles se formam, o que é que eles representam, o que é que eles significam, tá? Qual é a sinalização desses tempos verbais. E aí, aplicar isso nas atividades que vocês têm lá na plataforma. E aí, vocês precisam saber de duas coisas importantes. Primeiro, o que vai valer para a pontuação de vocês e para o desenvolvimento do semestre é o que está lá na plataforma. Pelo menos até o primeiro NPC, é aquilo que vale. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer de nós não estarmos na mesma caminhada aqui e lá. Por quê? Porque aqui vocês têm 2 aulas por semana. Uma presencial, híbrida, e a outra remota. Mas lá é uma semana para cada ponto, vamos dizer assim, certo? Não é em aula, é a semana. Então, pode acontecer de ou a plataforma estar mais na frente do que nós, ou nós estarmos mais na frente do que a plataforma. Então, será mais ou menos como se vocês tivessem 2 planos de ensino caminhando na mesma direção, certo? Então, aqui é uma coisa, pode ser que coincida com o que está lá, mas pode ser que haja um pequeno, vamos dizer assim, desencontro, mas que não vai afetar aquilo que vocês vão ter que fazer ao longo do semestre, tá certo? Então, vocês procurem ir acompanhando lá pelo plano de ensino aquilo que nós vamos fazer e
a partir daí, então, as perguntas vão surgindo, tá certo? E é por causa disso, é por esta razão que eu estou fazendo esta pergunta para vocês, tá? Que é a pergunta: o que fazer com o verbo to be? Porque nós temos que começar por ele, né? Que é o verbo mais simples que existe na língua inglesa, tá? Certo? Não sei se vocês estão vendo aí na plateia, certo, gente? Mas eu escrevi uma pergunta aqui no quadro, tá? E a pergunta é: o que fazer com o verbo to be? Bom, quem quer responder? Eu acredito que vocês conheçam o verbo to be, tá? Eu vou mostrar aqui novamente, certo? Eu vou, vamos dizer assim, refrescar um pouco a memória de vocês. Mas o que é que eu faço com o verbo to be? Se perseguiu a mim, pode falar. Ele é auxiliar, mas o que é que a gente usa ele para expressar o quê? Não. Você está? Sei. Não, isso aí tu estás me dizendo qual é o significado dele. Eu estou perguntando, eu uso ele para quê? Para expressar o quê? Para o quê? É, por aí. Mas eu quero uma coisa mais específica. Muito bem. Vamos tentar aqui lembrar de uma oração, né, de uma sentença assim bem familiar para vocês. My name is Jorge. Não é uma coisa que vocês todos já ouviram aí milhões de vezes? Claro que mudando o nome, né? Então, isso aqui é o verbo to be, ó, que vocês devem lembrar. Então, eu estou fazendo o que aqui? Não, aquele não é verbo auxiliar, aquele é principal. Só é ele. Mas o que tu queres dizer com indicando esse jeito? Ah, então... O que eu estou fazendo aqui? Sim, isso é o que eu estou... Certo, eu estou me apresentando. Estou dizendo que meu nome é Jorge. E o que é isso? O que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou fazendo o quê? É o quê? Uma afirmação. Mas o que ela representa? Isso aqui é o quê? É um pedido de desculpa? É uma apresentação. Muito bem. Então, nós usamos o verbo to be para quê? Para oferecer o quê? Para oferecer personal. Todo mundo sabe o que é um personal, né? Personal information. Então, nós usamos o verbo to be, vocês vão ver aqui daqui a pouco a conjugação do verbo to be, que vocês já estão cansados de saber. Porque, como ela disse ali, né, a Rose, ele persegue vocês desde sempre. Mas o que interessa aqui para nós, tá, é para o que ele serve. Então, my name is Jorge é uma informação pessoal, como várias outras que daqui a pouco nós vamos ver um exemplo.
Então, a primeira coisa que vocês têm lá na plataforma, né, o primeiro material que vocês têm lá na plataforma é o verbo to be no presente e os pronomes, alguém disse ainda há pouco, os pronomes sujeito, pessoais, né? Os pronomes sujeito, aqueles que indicam sujeito, tá? Só que, como ela falou, a gente sabe, né, que o sujeito, ele não é apenas expressado por um pronome pessoal. Pode ser um substantivo. Correto? Então, o verbo to be, a gente usa prioritariamente para expressar uma condição, uma informação pessoal. Oi? Tá, então, aqui eu poderia dizer I am Jorge. Eu estou dizendo a mesma coisa, tá? De outra forma, com uma outra variação do verbo to be. Então, sabe aquele crachá que você usa lá no seu emprego? Nome, função, né? Ramal, não sei o que lá, departamento. É o verbo to be. Então, daqui a pouco nós vamos fazer um crachá aqui, tá? Nós vamos fazer um crachá, correto? Ok, gente? Muito bem. Então, vamos tentar aqui fazer uma revisão nos pronomes sujeito, tá? E na conjugação, nos exemplos do verbo to be no presente. Vocês querem ver uma coisa que não é uma informação pessoal, mas é uma condição, mas com certeza vocês já ouviram falar? É we are the champions. Sabe aquela música? Sim. We are the champions, my friend. Está aqui outra conjugação do verbo to be no presente. Então, uma descrição, certo? Quer dizer, uma qualidade, né? Ou uma informação pessoal. Muito bem, então. Então, vamos lá. Não? Então, ó. Vocês conseguem ver? Ó. Vocês têm esse material, eu vou disponibilizar ele lá na plataforma, tá? Mas o que vocês têm ali, ó, é os pronomes pessoais, que vocês estão vendo aqui, olha, singular. Então, é I, you, he, she, it. Aí, vocês devem lembrar que em inglês existe uma pequena peculiaridade em relação ao português. No português, ele e ela serve para pessoa ou coisa. Em inglês, não. O he é a terceira pessoa masculina, pessoa. Masculina, he, ele, pessoa. O she é terceira pessoa feminina. Então, she, ela, mulher, pessoa. E o it serve para coisa ou animal. É o neutro que a gente chama, tá? Então, esses são os pronomes pessoais. E no plural nós temos we, you e they. Tá? Então, eu,
você, que seria tu, né? Ele, ela, nós, vocês ou vós e eles ou elas, né? Tá? Então, ó, vocês estão vendo ali na figura, ó, tá? Marido e mulher, né? Ele diz I e ela diz you. Aí na figura de baixo, você tem he, aí na outra she e na outra it, que a pessoa está apontando para um livro. Lá na outra figura, nós temos we, né? Nós, plural, we, you, no plural. Então, vocês prestem atenção que nós temos you no singular e you no plural. Só um minuto. Certo? E nós temos depois they, que vocês estão vendo aí que tanto serve para pessoa como para coisas. Então, a única diferença que nós temos aí é na terceira pessoa do singular, tá? Em que você tem he, pessoa masculina, she, pessoa feminina, e it, masculina, feminina, coisa ou animal, tá? Certo? Muito bem. Aí vocês têm aí, olha, nesse material, certo? Que eu estou mostrando para vocês, que depois vai ficar disponibilizado lá na plataforma, você tem frases onde aparecem informações pessoais, tá? Ou condições, descrições, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, a hora, o dia da semana, tá? A distância, certo? Então, vocês têm alguns exemplos aí com o uso do verbo to be, que nós vamos ver já já numa outra folha, tá? Mas olha aí. São exemplos do verbo to be, tá? Então, olha aqui. Vocês olhariam para a figura, tá? Esse material vai ser disponibilizado para vocês lá na plataforma. Então, vocês olham para a figura, né? A pessoa está apontando para alguém e está dizendo you are hungry. Quer dizer, hungry, com fome. You are hungry. Então, eu gostaria que vocês pensassem nos pronomes, que nós vimos ainda há pouco, tá? Nos pronomes. Gostaria que vocês olhassem para uma figura, tá? Certo? Para aquilo que está aparecendo na figura e tentassem me dizer qual é a frase. Se quiserem sentar mais para cá, diz o número 4. Pronto. Então, vocês estão vendo que há uma pessoa aqui apontando para uma do sexo masculino, né? No item 4. E aí ela está dizendo he, né? He's sad. Quer dizer, ele está triste. Ok? A 3 é o quê? She angry. She is angry. Por quê? Há uma pessoa apontando para outra do sexo feminino, né? Então está dizendo she is angry, com raiva, aborrecida, tá? Oi. We are old. Seria 5, né? We are old, certo? A 6 seria... Não. A 6. Presta atenção, ó. They, né?
Há uma pessoa de fora, assim, né? Fora do quadro, apontando para vários elementos, né? Não. They are, tem criança lá no sofá também, né? They're tired. Muito bem. A 2 seria I'm, né? Ill, quer dizer, doente. I'm ill. Certo? A 7 é it's, né? It's expensive. Expensive, né? Vocês estão vendo que é um colar ali de brilhante, ou diamante, ou esmeralda, já que não tem cor, né? Então, it's expensive. E a outra? É a mesma coisa de novo, né? It's sunny, porque ele está se referindo ao tempo, né? Ao sol, ao tempo, ao clima. Então, it's sunny today. Muito bem. Então, aí vocês teriam um outro exercício, tá? Certo? Onde a pessoa diz, Hi, I'm Rosie Miller. E aí vocês teriam que completar aqui, né? Com os pronomes, tá? Vocês não precisam fazer isso agora. Podem fazer lá na plataforma como prática. Certo? Então, por exemplo, vocês têm a número 1 que está feita como exemplo, tá? Então, I'm Rose Miller. Aí ela começa dizendo, Judy is very nice. Quer dizer, bem legal. She, porque ela está falando da Judy, que é mulher, né? Então, she's my best friend. My BFF. Não é isso? She's my best friend. Então, vocês vão completando aí as outras orações, tá? De acordo com o que vocês acham correto em relação aos pronomes, tá? O que é importante nós falarmos sobre esses pronomes pessoais. Então, olha só. Vocês viram aqui, eu falei para vocês que o he era usado para homem, né, pessoa, o she para mulher, pessoa, e o it para coisa ou animal, certo? Muito bem. Porém, em inglês, existe uma peculiaridade importante com relação a isso aí. Nós temos 2 casos, tá? Que são interessantes. O primeiro é com relação ao pet que você tem em casa. Então, você tem um dog lá na sua casa. Você tem um cat, que é o seu pet. E você tem uma relação de afeto, de amor, né? Com aquele animalzinho. Correto? Então, aí, você poderá se referir ao animal usando o pronome he ou she. Se for um animal macho, você vai dizer he. Se for fêmea, você vai dizer she. Então, isso é possível quando você sabe, pelo contexto, né, que existe uma relação de afeto entre quem fala e o objeto. Por exemplo, o capitão de um navio, tá? Ele tem por aquele navio um afeto, certo? A pessoa que já é capitão daquele navio muito tempo. Então, ele não vai chamar o navio de it. Isso seria o normal. Mas ele, como tem essa relação de afeto, ele vai usar o pronome she. Então, ele está falando do navio, mas o navio é dele. Ele é que comanda o navio. Então, ele utiliza o pronome she para expressar que existe este afeto. É como você e o seu cachorrinho, você e o seu papagaio, você e o seu gatinho.
Então, você utiliza o pronome pessoal de pessoa, he ou she, para que as pessoas entendam que você tem um afeto por aquele animal ou coisa. Por exemplo, você tem um livro de cabeceira que você tem há 500 anos. Você recebeu de presente da sua mãe, que tinha recebido de presente da sua avó, que recebeu da sua bisavó. Então, você tem aquilo como um objeto de família por quem você tem um valor, né, um afeto emocional. Então, aí você não vai dizer it, você vai dizer he ou she. Essa é a primeira peculiaridade, tá? Então, se vocês se depararem algum dia com esse tipo de coisa, não se assustem, porque é assim. E a segunda peculiaridade se refere a um feto. Então, a mulher está grávida, não sabe o sexo do bebê, tá? E aí eu pergunto assim, e aí, quando é que vai nascer o bebê? Ela não sabe se é homem ou mulher. Aí ela pode me responder usando o pronome it. Aí você vai dizer assim, mas como? It é uma pessoa que está ali. Só que é uma pessoa, né, que ela não sabe o sexo. Então, para expressar essa neutralidade, ela pode usar o pronome it. É claro que se ela já souber o sexo, aí ela vai dizer he ou she. Mas se ela disser it, é my baby. Quer dizer, eu não sei o que é. É my baby. É it. Eu não sei o sexo. Entenderam? Então, eu já me deparei com uma situação bem interessante com relação a isso numa prova. A pessoa dava a seguinte situação: determinada mulher vai ter gêmeos. Foi fazer o ultrassom, aí ele dizia lá do tempo, né, da ultrassom, e o primeiro bebê apareceu claramente. Era uma mulher. Então, poderíamos usar, né, nos referiríamos a essa pessoa, a esse bebê, como she. Mas, o segundo bebê, o gêmeo, né, estava escondido. Vocês sabem que isso é uma situação bem normal, né, quando a pessoa tem gêmeos. E não se conseguiu identificar o sexo do segundo bebê. Assim, ao se referir ao segundo bebê, usaríamos o pronome, aí, ó, todo mundo he, she, não sei o que mais. E uma das alternativas era he ou she. Aí choveu essa alternativa. E estava errada. Não se viu o sexo. Então, a primeira era she. E o segundo era it. Foi uma confusão, uma gritaria, uma celeuma desgraçada. Aí teve que procurar os livros, né, as bibliografias, as referências, mostrar, explicar. Mas é assim. Então, essas são as peculiaridades com relação aos pronomes. Sim, Atício. Entendi que não é um bebê, fica entendido como o bebê ou feto, porque quando a criança nasce,
Não, aí não, aí seria o feto. Quando eu disse é o meu bebê, eu quis dizer é um bebê que eu não sei o sexo, tá? Então eu me refiro a isso como meu bebê, tá? Meu bebê, que vai ser homem ou mulher, meu bebê. No caso, não seria. Quando usar alguém, no caso, bebê, meu bebê, poder já nasceu. Não, de jeito nenhum, porque aí você já sabe que é homem ou que é mulher, né? Aí não pode, é só no caso de você não saber o sexo, tá? E isso, gente, prestem bem atenção, hein? Não tem nada a ver com as questões de gênero, hein? Tá? Então, as questões de gênero é outra coisa. Cada uma tem a sua denominação, tá? Isso, nós estamos falando de um embrião, como ele disse ali, de um feto, cujo sexo não dá para a gente definir, saber. Então, aí a gente diz it, tá? Que foi a questão dessa prova aí, como eu estou falando para vocês, e que as pessoas, a grande maioria delas, errou, tá? Não, não. Eu fui solicitado a dar um parecer sobre a questão, entendeu? Por quê? Porque as pessoas disseram assim, olha, tem duas respostas. Pode ser essa ou aquela. Aí nós formamos uma banca, né, para dar um parecer, tá? Muito bem, gente. Alguma pergunta, então, com relação aos pronomes? Tranquilo, né? Pode fazer. Para que você Tipo assim, a pessoa não sabe o it como as referir a coisas, assim, situações. Sério também? Sim, sim. eu dou nada sobre que eu via antes não escutava, antes vi uma era eu estou com a pessoa, uma pessoa quando estava com plural. E eu não entendi essa situação. Não. O que acontece é, antigamente, você quer dizer no inglês arcaico, tá? Então, no inglês arcaico, a forma do pronome you era esta, tá? The, certo? Assim como your, que é o possessivo, tá? Era thine. Então, se você for, por exemplo, observar a oração do Padre Nosso, do Pai Nosso, né? Ele não vai dizer your kingdom, seu reino. Ele vai dizer thy kingdom. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Então, thy kingdom, o vosso reino. Então, era esta forma do you, tanto no singular como no plural, e esta forma do pronome possessivo, tanto no singular quanto no plural. Tá? Então, era a forma arcaica destes pronomes, ok? Muito bem. Então, seguindo aqui, nós vamos ver o nosso famoso, adorado, idolatrado verb to be. Presente do verbo to be. E vocês já viram lá, né, pelo outro material, que ele pode existir na forma cheia, tá? Ou na forma contraída, certo? Que vocês estão vendo ali, ó. Então, my name is Gina. I'm a student. Então, vejam que ela está dando informações pessoais. I'm not a teacher. Então, está aí na negativa. Se I'm a student, I'm not a teacher. Are you and your friend English? Então, vocês estão vendo aqui, olha, que o verbo to be,
ele passou para frente do sujeito. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma frase interrogativa. Então, aí ele aparece na condição de auxiliar, como você falou ainda há pouco. Então, o verbo to be, ele é o mais primitivo dos verbos ingleses. Por quê? Porque ele é tanto auxiliar quanto principal. Ou nas frases afirmativas de outros tempos verbais, como nós vamos ver mais tarde, tá? Então, quando ele está sozinho, ele é auxiliar dele próprio. Então, é por isso que vocês estão vendo lá na pergunta que o verbo to be foi para frente do sujeito. É uma característica da língua inglesa, tá? Para a gente fazer uma pergunta em inglês, a gente tem que passar o verbo auxiliar para frente do sujeito. Como aí é o verbo to be, ó, vocês estão vendo que ele passou ali para frente do sujeito. O sujeito é you, mas você colocou primeiro o verbo to be, porque a frase é interrogativa. Então, essa é uma característica que vai servir para todos os outros verbos auxiliares que nós estudarmos. Tá? Para você formar uma frase interrogativa em inglês, você pega o verbo auxiliar e passa para frente do sujeito. É o que vocês estão vendo aí com o verbo to be. Are you and your friend English? Então, é você e seu amigo. Quer dizer, vocês. Então, aí o you é plural. Are you and your friend English? No, we aren't. Que é a negativa contraída. Então, vocês estão vendo aí, ó, o are e o not, tá? Então, vocês estão vendo ali, ó, are e o not. Depois vocês vão ver aqui as conjugações, tá? O que interessa aqui para nós? Primeira coisa, para você formar uma oração interrogativa em inglês, você vai pegar o verbo auxiliar e passar para a frente do sujeito, tá? Tá aqui ela, tá aqui o verbo to be. Isso serve para qualquer auxiliar. Se eu disser aqui para vocês, olha, o auxiliar deste tempo verbal é o verbo X. Então, você já sabe que a interrogativa e a negativa será feita com aquele verbo. A interrogativa, ó, você vai passar o verbo para frente do sujeito. A negativa, você vai juntar a partícula not. Vocês estão vendo aqui, olha, I'm a student. I'm not a teacher. Então, para você fazer a negativa de uma frase, você vai acrescentar a partícula not ao verbo auxiliar. E aí você pode deixar na forma cheia ou na forma contraída, como vocês estão vendo aqui com o are. Então, no, we aren't. Então, vocês lembram? A forma do verbo to be para we é are. Você colocou o not e contraiu. Então, essa é a forma contraída da negativa em inglês. E o que vocês estão vendo aí sendo feito para o verbo to be vai servir para todos os outros auxiliares que nós estudarmos aqui. Interrogativa, joga o verbo auxiliar para frente do sujeito. Negativa, acrescenta ao verbo auxiliar a partícula not, e aí ou deixa ela
na forma cheia ou contrai com apóstrofe ali no lugar do O. Certo? Então, ó, tá aqui a primeira figura, né? I'm Maria Rossi. This is Bruno Bonetti. E esse this aqui, ó, é um pronome demonstrativo. Este é Bruno Bonetti. Então, this is Bruno Bonetti. Então, aqui, ó, vocês têm a conjugação do verbo to be, tá? Na afirmativa, certo? Estão vendo aqui, olha, affirmative, aí vem, ó, formas cheias. I am, you are, não sei o quê. Formas curtas, quer dizer, formas contraídas. I'm, your, his, she's. Alguns exemplos vocês viram no material de ainda há pouco, tá? Negative, ó, negative, tá? Forma cheia, forma contraída, certo? Interrogativa, olha aqui, ó, é só passar o verbo para a frente do sujeito. E aí, recordem, tudo isto que eu estou aqui falando para o verbo to be, que é auxiliar dele próprio, vai servir para todo e qualquer outro verbo auxiliar. Sempre, tá? O mecanismo da língua inglesa será esse. A frase afirmativa normalmente com a conjugação do verbo que você estiver usando. Interrogativa, auxiliar daquele tempo verbal para frente do sujeito. Negativa, acrescenta a partícula not ao verbo auxiliar. E ou usa a forma cheia ou usa a forma contraída, que será sempre assim. Verbo auxiliar, N, apóstrofe, T. Aí é o verbo to be, mas pode ser qualquer outro verbo auxiliar. Tá entendido? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Alguma dúvida, senhores? Vocês que estão aí na audiência virtual, alguma pergunta? Não, professor. Tudo tranquilo? Tranquilo. Como é? Como é? Vocês falaram todos juntos. Nenhuma dúvida, então? Tranquilo, professor. Sim. Não, Tá certo. nenhuma. Nenhuma dúvida. Sensacional. Ótimo. Bem, então prestem bem atenção, tá? Eu vou parar aqui a apresentação. É claro que vocês têm uma outra página com alguns exercícios, tá? Como nós tivemos no material anterior. Basta vocês tentarem fazer isso e amanhã, qualquer dúvida, vocês tiram na aula que vem, tá? Sim, eu vou... Este material ainda não aparece lá para vocês, mas eu vou disponibilizar ainda agora à noite ou amanhã de manhã. Outro aspecto que vocês não devem esquecer. Tão logo eu tenha o vídeo da aula disponibilizado, eu vou converter esse vídeo e colocar lá para vocês assistirem a aula novamente quando precisarem, tá bom? Não posso dizer para vocês que será agora à noite, porque eles precisam fazer o download do vídeo, tá? Provavelmente amanhã ou no mais tardar quinta-feira, certo? Bem,
vocês vão ver que a primeira tarefa que aparece lá na plataforma para vocês, ela é sem pontuação. Ela vale 0, tá? Minha sugestão para vocês, sempre tentem fazer. Sempre abram a tarefa. Por quê? Porque algumas vezes aparece algum material linkado à tarefa. Então, se você não abre a tarefa, você também não encontra aquele material. Então, é sempre bom abrir a tarefa. No caso aí dessa primeira tarefa, não tem material. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá, muito bem. Eu acho que esse semestre não vai acontecer isso. Mas se acontecer, você vai e volta, né? Bom, prestem atenção. Vocês estudaram no semestre passado aquela coisa do método comunicativo, que tem aquelas 3 partes, né? A parte pré, a parte on e a parte post. Este semestre vai acontecer a mesma coisa em algumas tarefas. Qual é a diferença? No semestre passado, vocês tinham atividades, vocês tinham tarefas, vocês tinham material genérico. Então, você pegou lá o livro-texto, escolheu lá uma tarefa, uma atividade e preparou. Este semestre não vai mais ser genérico. Vai ser em cima do conteúdo que nós estivermos estudando. Aí, o que você vai fazer? O conteúdo você vai ter. Aí você vai determinar qual é a habilidade que você quer praticar e qual é a sugestão das 3 fases que você quer fazer. Então, essa é a única diferença, tá? Mas, vamos dizer, o mecanismo será o mesmo, tá? Então, vai aparecer momentos lá em que eu vou dizer assim, apresente uma sugestão de fase pré, on e post para o condicional 0. Aí você vai pegar o condicional 0, né, o conteúdo de condicional 0, vai dizer, olha, eu vou praticar listening. Aí você vai apresentar a sua sugestão, certo? Então, essa é mais ou menos a única diferença em relação ao semestre passado. Desculpa. Tá ok? Então, eu vou aqui interromper a gravação.